Olá, colegas, tudo bem? Vamos iniciar hoje um novo projeto aqui no canal Advocacia a Jato. Se você não assistiu o vídeo anterior, lá nós explicamos que devido às mudanças que ocorreram na reforma da Previdência ou na Previdência Social, nós iremos fazer agora um curso completo de Direito Previdenciário absolutamente gratuito. Então, se você quer entender um pouco sobre como ficou o direito previdenciário após a reforma, acompanhe nossos próximos vídeos. Eu deixarei o cronograma das aulas aí embaixo na descrição, onde você vai poder acompanhar todo o passo a passo, todas as alterações que aconteceram na Previdência Social e no direito previdenciário como um todo. Como eu me comprometi aqui no canal, vai ser um curso completo de direito previdenciário. Então, você que quer fazer concurso público, você que quer advogar na área previdenciária, ou mesmo sendo curioso na área previdenciária, você pode acompanhar nossos vídeos aí até o final. Uma observação importante, nós abrimos um grupo no WhatsApp, eu deixarei o link também na descrição desse vídeo para você que tem interesse em participar das discussões, fazer perguntas, responder questionamento de outros colegas também nesse grupo. É uma forma de nós nos aproximarmos. Você pode então, abrindo esse link, entrar no grupo do WhatsApp aqui do canal Advocacia a Jato. Lembrando que o grupo tem um número limitado de pessoas, então quanto antes você fizer a sua adesão, melhor, ok? Hoje, o tema da aula de hoje é básico no direito previdenciário. É um tema extremamente importante para que a gente compreenda o meio ambiente em que está inserido o direito previdenciário. Portanto, é crucial para que a gente possa compreender os demais passos do direito previdenciário, os demais passos de nossa disciplina. Nós falaremos hoje sobre a Seguridade Social Brasileira. A Seguridade Social Brasileira, como hoje é concebida, nem sempre foi assim, né? Nós passamos por um processo de evolução, então é natural que nós falemos primeiramente sobre o que é a Seguridade, como se formou a Seguridade Social Brasileira, a partir de que objetos históricos isso foi criado. Então, para começar a falar sobre a história da Seguridade Social Brasileira, nós precisamos entender que ela surgiu como proteção social. Esse conceito de proteção social é um conceito muito importante para a gente, porque a proteção social, como concebemos hoje, é de responsabilidade do Estado, mas nem sempre foi assim. Se nós retroagirmos lá para a Idade Média, nós iremos observar que não havia uma preocupação do Estado em prestar esse tipo de proteção social. Não havia a institucionalização de uma proteção estatal. Portanto, quem era responsável por fazer essa proteção social lá na Idade Média? Na Idade Média, quem fazia essa proteção social, com base até na sua doutrina, era a Igreja Católica. A Igreja Católica cuidava dos pobres, dos coxos, daquelas pessoas que necessitavam do auxílio e da caridade como uma forma de se manter, de subsistir. Essa particularidade da Igreja Católica, inclusive, é um dos motivos de sua força política. A capilaridade que tinha a Igreja Católica em todos os recantos fez também um pouco da sua força política nesse período. E quando é que isso mudou, né? Quando é que o Estado passou a se preocupar com a proteção social da sua população? Isso começou a mudar com um rei, o rei Henrique VIII da Inglaterra, que, apaixonado por Ana Bolena, decidiu que iria romper com a Igreja Católica, que estava criando obstáculos ao seu casamento com Ana Bolena, uma vez que ele já era casado. Ele queria a anulação do seu casamento anterior com Catarina e pretendia aí desposar a Ana Bolena. A Igreja Católica resistiu. Portanto, houve aí a criação, a partir desse momento, da criação da Igreja Anglicana. E, naturalmente, a Igreja Anglicana tinha como figura principal, como principal expoente, o rei da Inglaterra. Passou, então, o rei da Inglaterra a tomar conta da Igreja
e tomar conta das coisas de Estado. Essa confusão entre a tarefa da Igreja e a tarefa do Estado fez com que o Estado passasse a se preocupar com a prestação da proteção social aos seus cidadãos. No lugar do dízimo, foi cobrada uma taxa obrigatória, uma taxa provincial, para que custeasse os serviços prestados pela coroa. Tanto que lá em 1601, já no reinado de Elizabeth I, foram criados uma série de atos, uma série de leis que tratavam da proteção social. Na doutrina nós vamos identificá-los como The Poor Relief Act. Apesar de estar no singular, o The Poor Relief Act nada mais é do que um conjunto de atos legislativos que visavam a proteção das pessoas mais vulneráveis naquele momento. Os pobres, as crianças pobres, os deficientes, os idosos, aquelas pessoas que não tinham condições de trabalhar, tinham algum tipo de proteção social prestado pelo Estado e financiado por esses tributos, né, provinciais. Então, o germe, se a gente pode dizer assim, da proteção social no mundo surgiu dessa necessidade da Igreja Anglicana em fazer o mesmo serviço ou a mesma tarefa que era originalmente da Igreja Católica. O primeiro fenômeno de proteção social no mundo, portanto, The Poor Relief Act, 1601, na Inglaterra. Esse conceito de proteção social, hoje nós podemos aperfeiçoá-lo, né, até chegar à Seguridade Social. Mas, definitivamente, em relação à Previdência Social, o principal ato de surgimento ou de criação de um modelo previdenciário aconteceu em 1883, na Alemanha. O imperador alemão na época era o Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, pressionado de um lado pelos trabalhadores, basta lembrar que nós estamos aí no auge da Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial fez com que aquela massa camponesa fosse para as cidades, e nas cidades sofressem as agruras, né, de um momento muito difícil aí da expansão industrial, e passasse aí a solicitar, a pleitear, a lutar realmente por mudanças. Preocupado com o avanço dessa pressão dos trabalhadores e, de outro lado, uma pressão exercida pela Igreja Católica, que posteriormente, inclusive, fez uma encíclica chamada Encíclica Rerum Novarum, que reforçava a necessidade de participação do Estado na proteção dos trabalhadores, o Otto von Bismarck criou um sistema que funcionava como uma espécie de caixa de aposentadoria, em que todos contribuíam, os trabalhadores, as empresas contribuíam para essa caixa, para que houvesse o direito a uma gama de benefícios, né? Não é a gama de benefícios que nós temos hoje, mas existia aí um pagamento de um valor relativo a um seguro-doença, seguro-acidente de trabalho, um seguro-invalidez e um seguro-velhice, para amparar aqueles trabalhadores que estavam em situação de vulnerabilidade. Perceba, é um indício da existência, do surgimento da Previdência, como a gente concebe hoje, porém muito mais limitada. A gente vai ver que o modelo bismarckiano não era um modelo universal, era um modelo específico para trabalhadores que nós brasileiros teremos a oportunidade de internalizar através do nosso primeiro ato legislativo de criação da Previdência Social, mais lá na frente. Também é citado na doutrina a primeira Constituição, né? Aquela primeira norma constitucional que tratou sobre Previdência Social, que é a Constituição do México de 1917. A Constituição mexicana foi, portanto, a primeira a se preocupar em internalizar normas de direito previdenciário. No Brasil, como eu expliquei, o Brasil vai aproveitar essa concepção de Bismarck, esse modelo bismarckiano de previdência, e vai criar as caixas de aposentadorias e pensões, através de uma lei, que na verdade não é lei, é um decreto-lei número
4.683, de 1923, que é a Lei Eloy Chaves. Nós conhecemos como a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves é reconhecida como o primeiro ato legislativo de criação da Previdência Social no Brasil. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que existiam outros atos, que anteriormente já era concedida aposentadoria aos militares, já havia um ato de proteção aos socorros públicos, que seriam a saúde, por exemplo, a Constituição de 1824 tratava dos socorros públicos. É verdade, mas todos esses atos na Constituição de 1824, da primeira Constituição republicana, que garantia direito à aposentadoria aos militares e aos trabalhadores dos Correios, não eram uma previdência institucionalizada. Não havia preocupação com financiamento, administração e pagamento de benefícios. Por isso, pela falta de sistematização, nós reconhecemos como o primeiro ato legislativo de criação da Previdência Social no Brasil, a Lei Eloy Chaves de 1923. A Lei Eloy Chaves foi inicialmente criada para os ferroviários, só que o modelo deu tão certo que foi reproduzido para outras categorias, como os industriários, né, os comerciários. Então começaram a ser criadas outras caixas de aposentadorias e pensões. Agora tem uma característica importante da caixa de aposentadoria e pensão que você não pode esquecer. Essas caixas eram administradas pelas empresas. Então, apesar da regulamentação por lei, o Estado não administrava as caixas de aposentadorias e pensões. Quem fazia a administração era a empresa. Então existia uma caixa de aposentadoria e pensão por empresa. Não era uma caixa de aposentadoria nacional. Era uma caixa de aposentadoria e pensão por empresa e por categoria de trabalhador. Então os ferroviários de Sergipe tinham a sua caixa de aposentadoria e pensão. Os ferroviários de Pernambuco tinham a sua caixa de aposentadoria e pensão vinculados à sua empresa. As contribuições eram da empresa, do trabalhador para essa caixa, esse fundo de aposentadoria, para que eles tivessem direito a algum benefício. Como eu expliquei, o modelo ganhou notoriedade, foi um modelo muito vitorioso, então o Estado passou a tomar para si a tarefa de administrar essas caixas, criando, a partir da década de 30, os institutos de aposentadorias e pensões. Então, os institutos de aposentadorias e pensões nada mais são do que a unificação das caixas de aposentadorias e pensões por categoria profissional. Então, no lugar de eu ter 3, 4 caixas de aposentadorias e pensões de empresas diferentes dos ferroviários, eu unifico essas caixas de aposentadorias e pensões em um Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários, em um Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Então, a partir dessa unificação, a administração dos institutos não é mais das empresas, como era com as caixas, passa a ser do Estado. Então, o Estado brasileiro passa a administrar os institutos de aposentadorias e pensões. É de se imaginar que esse modelo de institutos de aposentadorias e pensões também viria a sofrer com a grande variedade de regulamentação, tratamento diferenciado entre trabalhadores, né? Isso é algo complicado. O Fundo Rural, por exemplo, os trabalhadores rurais não tinham, como não tinham uma empresa vinculada a eles, né? O trabalhador rural normalmente trabalha em regime de economia familiar, quando ele trabalha sozinho, ele não tem um vínculo com a empresa. Então, estavam alijados do direito até 1963 da aposentadoria, e a partir daí é que foi criado um instituto específico para eles, chamado Fundo Rural, né? O Fundo Rural, que até hoje se fala bastante, nada mais é do que a possibilidade que foi dada aos trabalhadores rurais de gozarem de benefícios previdenciários, apesar de não terem uma empresa, não terem uma caixa de aposentadoria e pensão anterior. Eles não recebiam benefícios altos, os benefícios eram menores do que um salário mínimo, mas já era um avanço em relação ao que tinha anteriormente. Contudo, essa profusão de tratamentos entre trabalhadores de diversas categorias fez com que houvesse um esforço
né, do Estado em unificar essas categorias, unificar esses institutos. Essa unificação aconteceu com a criação, lá em 1966, do Instituto Nacional de Previdência Social, ainda dentro do modelo bismarckiano, lá de 1883. A ideia continuava sendo a mesma, de contribuição dos trabalhadores, contribuição da empresa. Nesse momento já havia contribuição estatal, porém, essa contribuição era usada exclusivamente para aqueles trabalhadores, né? Aquelas categorias que estavam compreendidas na legislação de previdência social. Outras categorias, como os fazendeiros, né, os autônomos, tinham dificuldade em aderir a esse sistema, porque não havia noção de universalidade. A universalidade no sistema previdenciário brasileiro, de fato, aconteceu com a criação do Sistema Nacional de Previdência e de Assistência Social, lá de 1977, porque foi nesse momento em que, além da previdência social, ações de saúde e de assistência social passaram a integrar o sistema. Então, a conformação da Seguridade Social, como nós temos hoje, como nós vamos ver como funciona hoje, ela é um resultado já de um avanço que aconteceu em 1977, que foi o reconhecimento da necessidade de universalidade das ações de seguridade social, não mais apenas de previdência social, certo? Isso foi devido a um estudo celebrado ali no período entre guerras até depois da Segunda Guerra Mundial, feito por um economista inglês chamado William Beveridge. O modelo beveridgiano propunha para a reestruturação econômica da europeia que o Estado, naquele momento, investisse em 4 áreas principais. Previdência, para garantir que os trabalhadores eles se socorressem do Estado caso sofresse algum acidente. A saúde, uma vez que a população, imagina, num período posterior à guerra, está aí sofrendo diversos males à saúde. A assistência social, porque por mais que se reestruture economicamente, haveria necessidade de resgatar pessoas em estado de miséria absoluta. E a educação. A educação, naquele momento, para William Beveridge, permitiria a reconstrução da Europa. No Brasil, nós aproveitamos quase que integralmente o modelo beveridgiano, o modelo de William Beveridge, para a nossa Seguridade Social. Excluímos da Seguridade Social apenas a educação. A educação, apesar de fazer parte da nossa ordem social, de ser relevante dentro da Constituição, ele não integra o conjunto de ações de Seguridade Social brasileira. Então, como é que ficou a Seguridade Social brasileira depois de todas essas experiências históricas? Como é que ficou a Seguridade Social brasileira na Constituição de 1988, que é como nós a concebemos hoje? A Seguridade Social brasileira é definida no artigo 194 da Constituição. Diz que a Seguridade compreende o conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade. Por aí, a gente já observa que qualquer esfera governamental, qualquer ente federativo tem responsabilidade para com a Seguridade Social. Além disso, a sociedade também participa das ações de seguridade, de maneira complementar, de maneira não obrigatória, como é com o Estado, mas sim participa das ações de Seguridade Social, destinados a assegurar os direitos relativos a 3 áreas, 3 pilares fundamentais da Seguridade Social: saúde, previdência social e assistência social. Então, nossa Seguridade Social, Constituição de 1988, hoje está amparada nesses 3 pilares: saúde, previdência e assistência social. E a própria Constituição traz alguns objetivos, né? O que ela chama de objetivos da Seguridade Social, nós iremos entender como princípios. Então, não estamos falando simplesmente de objetivos, estamos falando de princípios. Mas, professor, qual a relevância da distinção entre princípios e objetivos? A nossa Constituição faz essa diferenciação lá no artigo 1º da Constituição, artigo 3º da Constituição.
Ele diferencia o que é princípio do que é objetivo. Objetivo é algo que pode ou não vir a ser alcançado. Você define um objetivo, mas não existe normatividade desse objetivo. Erradicar a pobreza é um objetivo da República Brasileira, da República do Brasil. Porém, nós sabemos que é uma meta quase que inalcançável, se não inalcançável. Portanto, o objetivo não tem o conteúdo normativo que tem um princípio. O princípio necessariamente tem que ser observado. Ele pode ser relativizado em face de outro princípio ou de uma regra constitucional, mas isso não quer dizer que o princípio não deva ser observado, não deva ser considerado norma jurídica. A gente vê isso em direito constitucional. Tanto princípios quanto regras são normas jurídicas. Portanto, os princípios da Previdência Social são princípios obrigatórios, normativamente obrigatórios. Vocês vão observar que, à medida que eu for falando sobre esses princípios eles vão se comunicando um com o outro, justamente porque nenhum princípio pode ser absoluto. Você não pode tomar aquele princípio como um princípio absoluto. O primeiro princípio lá previsto pela nossa Constituição é o princípio da universalidade. O princípio da universalidade quer que as ações de seguridade social nas áreas de saúde, previdência social e assistência social sejam para todos e relativos a todos os riscos sociais. O que é um risco social? É aquele risco que você tem à sua saúde, à sua incolumidade física, ao seu bem-estar, quando você está vivendo em sociedade. Então, a seguridade social visa proteger o cidadão ou qualquer pessoa dos riscos sociais. O problema do princípio da universalidade é que ele é um princípio megalomaníaco. E, neste momento, o princípio da universalidade quer que haja universalidade de cobertura, ou seja, para todos os riscos sociais, mesmo que ele não seja imediatamente previsto, e para todas as pessoas, que é a universalidade de atendimento. Na doutrina, lembrem, universalidade de cobertura é o aspecto objetivo da universalidade, ou seja, está relacionado ao objeto da Seguridade Social, aquilo que a Seguridade Social deve proteger, que é proteger dos riscos sociais. E a universalidade do atendimento diz respeito ao aspecto subjetivo, ou seja, que sujeitos é que são protegidos pela Seguridade Social. Pelo princípio da universalidade, todo mundo. Não precisa ser nacional, não precisa ser um cidadão brasileiro. Qualquer pessoa, estrangeiro que esteja aqui no território nacional tem direito à proteção da Seguridade Social. Vamos então para o segundo princípio previsto lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal. O segundo princípio é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbana e rural. Como eu expliquei anteriormente, quando falei da criação aí do FUNRural, nós tínhamos uma distinção entre o tratamento dado aos trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Com a Constituição, o tratamento tem que ser absolutamente igual. O mesmo tratamento dado aos trabalhadores urbanos deve ser dado aos trabalhadores rurais em relação a benefícios e serviços, seja em relação aos tipos de serviços, por isso, uniformidade. Quando eu trato de uniformidade, eu quero dizer, os mesmos benefícios garantidos ao trabalhador urbano têm que ser garantidos ao trabalhador rural. Por isso que o trabalhador rural tem aposentadoria por idade, tem aposentadoria por tempo de contribuição, tem aposentadoria por invalidez, tem auxílio-doença, tem salário-maternidade, ou seja, os mesmos benefícios do trabalhador urbano devem ser garantidos ao trabalhador rural. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo que os requisitos para concessão da aposentadoria por idade rural é diferente dos requisitos da aposentadoria por idade urbana. É verdade. Por que não se viola, então, esse princípio da uniformidade? Por que eu, como trabalhador urbano, não posso ter direito ao mesmo benefício
com os mesmos requisitos de um trabalhador rural, porque a própria Constituição é quem cria a exceção. Veja só, eu não posso mudar os critérios de concessão dos benefícios entre a população urbana e a população rural. Só quem pode fazer isso é a Constituição, porque ela está no mesmo nível hierárquico dos princípios. Então, por isso que no momento de questionar qualquer coisa relativa à concessão de benefícios, como dos trabalhadores rurais, dos professores, daqueles trabalhadores que exercem atividade em condições insalubres ou perigosas, ou mesmo aquelas situações de trabalhadores portadores ou com deficiência, esses trabalhadores têm um tratamento diferenciado, porque a própria Constituição brasileira é quem faz essa diferenciação, certo? Então, uniformidade diz respeito, portanto, ao mesmo benefício, o mesmo tipo de benefício concedido aos trabalhadores urbanos e aos trabalhadores rurais. Equivalência quer dizer respeito ao quantum que é pago desse benefício, ou seja, o valor que é pago ao benefício. A forma de cálculo do benefício do trabalhador urbano tem que ser a mesma forma de cálculo do trabalhador rural, certo? Então, uniformidade e equivalência diz respeito, portanto, ao tipo de benefício e ao valor, quanto deve ser calculado ou como deve ser calculado o benefício do trabalhador urbano ou rural. O terceiro princípio é o princípio da seletividade e distributividade. Seletividade e distributividade vem para limitar o princípio da universalidade. Quanto o princípio da universalidade quer tudo e todo mundo, o princípio da seletividade e distributividade vai dizer o seguinte: peraí, eu não posso dar tudo. Previdência social, a seguridade social, a saúde, a assistência social não pode auxiliar todo mundo. É por isso que vem o princípio da seletividade e diz, olha, vamos selecionar, vamos fazer aqui um recorte espacial naqueles riscos sociais que são realmente relevantes. Se existe um risco social que é irrelevante ou que não é tão importante assim para a seguridade social, ele vai ficar de fora. Todo mundo corre o risco de perder o seu cachorrinho atropelado por um caminhão. Nem por isso, esse risco social, apesar de relevante pessoalmente para cada pessoa, ele não vai ser de tamanha relevância para o Estado para garantir ao dono de um pet, por exemplo, uma pensão por morte desse cachorrinho, desse gatinho, desse pet que você tem em sua casa. Por quê? Porque o princípio da seletividade diz, olha, eu vou selecionar aqueles riscos sociais que são verdadeiramente relevantes. Outros eu irei deixar de fora. E aí já começa uma distinção importante aí em relação à aplicação do princípio da universalidade. E a distributividade diz respeito às condições pessoais para concessão dos benefícios e serviços. Nem todo mundo, por exemplo, tem direito a ações de assistência social. A assistência social é um dos ramos da Seguridade Social, porém ela não é destinada a todo mundo. Apenas aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas mais vulneráveis socialmente, é que terão direito a ações de assistência social. Portanto, se houver uma enchente na cidade e essa enchente ocasionar danos à propriedade de pessoas pobres e de pessoas mais ricas, o Estado pode sim providenciar um aluguel social para a população mais pobre, ação de assistência social. Agora, a população mais rica não terá direito ao mesmo aluguel social, porque estão em condições diversas, em condições diferentes, daí a necessidade de distributividade na prestação de serviço, a fim de garantir a saúde financeira da Seguridade Social. Irredutibilidade do valor do benefício. Esse princípio da irredutibilidade do valor do benefício diz respeito ao valor nominal do benefício e, portanto, está relacionado apenas a benefícios, certo? Eu não posso reduzir o valor nominal do benefício. O que é o valor nominal? É aquele valor fixado pela lei, fixado previamente. Então, o benefício do Bolsa Família, por exemplo. Digamos que o Estado pague um benefício de Bolsa Família de R$200. É uma ação de assistência social. No mês seguinte, esse benefício de R$200 não pode ser 190, porque houve redução no valor do benefício. Agora, ele pode congelar, não atualizar o benefício, dizer o seguinte, olha, não reduzir, mas também não vou aumentar.
eu não vou aplicar um índice inflacionário sobre esse benefício. O Supremo Tribunal Federal decidiu a questão e disse que pode sim, ele pode congelar, o que ele não pode é reduzir. O que é que não pode ser congelado? O benefício previdenciário, não o benefício assistencial. O benefício previdenciário não pode ser congelado, ele tem que ser reajustado anualmente por força de um princípio da Previdência Social, não da Seguridade. Lá no benefício de Previdência Social, a Constituição, no artigo 201, parágrafo 4º, traz o princípio da manutenção do valor real do benefício, não do valor nominal. O valor real do benefício é aquele valor que precisa ser constantemente, periodicamente, anualmente, atualizado segundo a inflação. Senão ele perde seu valor de compra. Aqui, especificamente, na Seguridade Social, o que se proíbe, o que se veda é a redução nominal, aquele valor de face, mas pode sim ser congelado. Equidade na forma de participação no custeio. A equidade na forma de participação no custeio impõe que eu cobre mais recursos para a previdência, para assistência, para a saúde, de quem pode mais, e menos de quem pode menos. Trata-se de um princípio aí de justiça social, para que não haja mais contribuições de quem pode menos, né? Da parcela mais pobre da população. Então, por isso, por exemplo, que existem faixas de contribuição dos trabalhadores de acordo com sua renda. Trabalhadores que ganham até um salário mínimo pagam 7,5%, mais de um salário mínimo até 2 salários mínimos, 8%, e por aí vai aumentando até que as faixas mais altas de renda paguem valores maiores. A mesma coisa em relação à pessoa física e à pessoa jurídica. Obviamente, eu devo cobrar mais da pessoa jurídica do que da pessoa física, né? Porque a pessoa jurídica, em tese, tem mais condições de realizar contribuições para a Seguridade do que a pessoa física. Temos mais princípios. Princípio da diversidade da base de financiamento. Atenção, esse princípio aqui foi modificado pela reforma de 2019, pela emenda constitucional número 103 de 2019. O que é que mudou nele? A diversidade da base de financiamento já era um princípio que existia na Constituição antes da reforma. Ela pregava que você buscasse contribuições, buscasse recursos para a Seguridade Social em diversas fontes. Por quê? Porque se eventualmente a economia brasileira causar um número grande de desemprego, obviamente as contribuições dos trabalhadores, as contribuições das empresas relativas a isso serão menores. Então isso pode causar um impacto na conta da Seguridade Social. Eu diversificando, trazendo contribuições de outras áreas, pode acontecer de uma área cair e a outra subir. Então, caiu o número de empregados porque as empresas demitiram, mas mudaram o seu chão de fábrica para robôs, tirou o emprego de várias pessoas. Bom, eles lucraram mais. Então eu vou cobrar não apenas sobre os salários, mas vou cobrar também sobre o lucro das empresas. Porque se eles trocarem salários por lucro, eu vou ter de onde compensar os valores que deixaram de ser recolhidos pelo desemprego. Okay? Então, diversificar a base de financiamento dá segurança às relações. Por que foi feita essa modificação aqui, que manda que se identifiquem as rubricas contábeis para cada área? Porque havia uma discussão sobre a existência ou não de déficit da Previdência. As contas antes da reforma de 2019 eram unificadas. Então eu tinha contribuições que eram só para a Previdência, contribuições que eram para saúde e assistência social, e eu não conseguia diferenciá-las de maneira exata. Então aqueles que defendiam que existia déficit na Previdência, de fato existia, levavam em consideração que a Constituição diz que era usado para a Previdência apenas as contribuições previdenciárias, aquelas contribuições que são originalmente destinadas à Previdência. Eu não posso usar uma contribuição que é destinada à saúde para a Previdência Social, para cobrir um buraco da Previdência Social. Já aqueles que defendiam que não existia déficit, diziam que todas as contribuições vão para a Seguridade e a Seguridade é que tem que cobrir
todos os buracos aí relativos aos custos, né, da saúde, da assistência social e da previdência social. Com a reforma isso acaba, eu vou ter que diferenciar qual é o recurso que vai para a saúde, qual é o recurso que vai para a assistência, qual é o recurso que vai para a previdência social. Ok? Mais princípios aqui. Caráter democrático e descentralizado da administração. Aqui o legislador constituinte se preocupa com a gestão da Seguridade Social. E essa gestão necessariamente será quadripartite. Por que quadripartite? Porque 4 setores da sociedade são representados nos conselhos de administração da Seguridade Social. Os conselhos nacionais, os conselhos estaduais da saúde, da previdência social, da assistência social, têm a participação de quatro grupos sociais. O primeiro deles é dos trabalhadores. Os trabalhadores são representados, escolhem através dos sindicatos, os representantes dos conselhos. Os empregadores também, através de seus sindicatos patronais, escolhem os representantes dos empregadores. Os aposentados também têm o direito a escolher o seu representante nos conselhos e o governo federal. Na prática, esses órgãos colegiados são órgãos consultivos, né? São órgãos que têm a sua relevância dentro da estrutura da gestão, mas a gente sente um pouco de ineficiência no momento de tentar mudar paradigmas, porque eles estão também vinculados à lei. Ok? Mais princípios aqui, mais 2 últimos princípios. O princípio da vedação ao retrocesso social é um princípio implícito. Você não vai encontrar ele explícito na Constituição. O princípio implícito foi construído a partir da doutrina do Canotilho, que estudou a Constituição portuguesa e conseguiu identificar algo em comum dos direitos sociais de nossa época, que é a impossibilidade de dar-se um passo atrás. Nós estamos tratando de direitos sociais. A Seguridade Social trata de direitos sociais. Então, enquanto direitos sociais, esses direitos eles acompanham a evolução da sociedade. As necessidades sociais avançam à medida que mais complexidade é dada à sociedade. Portanto, não pode o legislador ordinário, o legislador constituinte, reduzir garantias sociais que foram dadas. Agora, observe. Professor, foi feita uma reforma. Essa reforma tirou direitos, limitou direitos. Não diz respeito ao princípio da vedação ao retrocesso social. Acontece que a vedação ao retrocesso social é um benefício que está relacionado à dignidade da pessoa humana. Eu não posso retroagir de modo a ofender a dignidade da pessoa humana. Então imagine o seguinte, o Estado brasileiro garante uma aposentadoria por idade. Devido à velhice, a pessoa diminui a sua capacidade produtiva, passa a ter direito a uma aposentadoria. Eu posso deixar de dar uma aposentadoria por idade? Não, porque eu estarei colocando esse idoso em condição de extrema vulnerabilidade, em condição indigna socialmente. Portanto, ofende a dignidade da pessoa humana eu retirar o benefício de aposentadoria por idade. Agora, se eu, ao invés de uma aposentadoria por idade de R$5.000, eu reduzir a aposentadoria por idade para R$3.000, eu não deixei de dar o benefício. Eu apenas reduzi o seu valor. Segundo esse princípio, não haveria, em tese, violação à dignidade da pessoa humana. Apenas uma conformação do orçamento para atingir mais pessoas. Está dentro até do princípio da distributividade, da seletividade que a gente viu anteriormente. O último princípio é um princípio bastante importante, que é o princípio da precedência da fonte de custeio. O que é o princípio da precedência da fonte de custeio? Qualquer benefício que eu venha a criar ou venha a majorar na Seguridade Social como um todo, eu tenho que dizer de onde eu vou tirar o recurso, de onde eu vou tirar o dinheiro. Isso foi um problema até antes da Constituição de 88, porque é muito bom criar benefício. Então os legisladores se sentem muito satisfeitos de criar benefícios. Mas quando você não tem de onde tirar os recursos para pagar esses benefícios, isso causa problema no orçamento, que a gente tem vivenciado até
hoje. Então, se o legislador quiser criar um novo benefício, majorar o valor do benefício, ele tem que dizer exatamente de onde vai tirar esse benefício, certo? Ele não pode simplesmente criar o benefício e deixar do jeito que está. E aí, por conta disso, a jurisprudência foi se pronunciando sobre questões relativas à precedência da fonte de custeio, que são importantes para a gente entender o funcionamento dele. Primeira observação: benefícios quando criados pela própria Constituição. Certo, se eu criar ou majorar um benefício, eu tenho que dizer a fonte de custeio. Mas se é a própria Constituição que cria, existe algum problema? Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição é a única que pode criar benefício sem a precedência de fonte de custeio. Então, devido ao seu status maior dentro do ordenamento jurídico, a Constituição criando um benefício, o legislador constituinte não precisa mencionar de onde irá tirar a fonte de custeio. Isso é interessante porque alguns servidores, por exemplo, e era o caso que estava sendo analisado, alguns servidores têm direito à paridade. E o que é a paridade? É o servidor aposentado ter direito às mesmas vantagens do servidor da ativa. Então, quando se criava um benefício, uma gratificação ao trabalhador servidor da ativa, ele teria que ser repassado automaticamente para os servidores aposentados. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é legal, isso é constitucional, porque foi a própria Constituição que definiu a paridade. Segunda situação, benefício criado ou majorado pelo judiciário. Veja só, o judiciário não pode nem criar, nem aumentar benefício, certo? Ele quer estender o benefício para uma categoria que não tem previsão legal, ele não pode fazer isso. Não existe mais aquelas ações de equiparação. Uma categoria X foi beneficiada com um determinado benefício, a categoria Y não. Então eu vou pegar esse benefício que inicialmente tinha sido concedido para uma categoria e transportar para outro. Isso não existe mais, não é possível, decisão do Supremo Tribunal Federal. A desaposentação, que era uma tese que a gente desenvolvia, que dizia do direito à renúncia do benefício anterior para receber um novo benefício calculado com as regras atuais, com as contribuições posteriores à aposentadoria, para aquelas pessoas enquanto estavam trabalhando aposentados. Foi um dos argumentos utilizados pelo relator, foi a inexistência de precedência da fonte de custeio, inexistência da fonte de custeio anterior para custear esse benefício que motivou a decisão da desaposentação. Outra decisão importante que teve por base o princípio da precedência da fonte de custeio é o do benefício a ex-governadores. É bastante comum, no seu estado aí deve existir algo nesse sentido, da Assembleia Legislativa conceder a ex-governadores e aos seus cônjuges, no caso da morte do ex-governador, um benefício de aposentadoria, sem absoluta precedência de fonte de custeio, sem o governador ter contribuído para nenhum fundo, nenhum tipo de previdência. Isso é inconstitucional, segundo a decisão tomada na ADI 3853. Então, de fato, eu não posso criar um benefício do nada para ex-governadores, para cônjuges de ex-governadores, porque essa medida ela viola a precedência da fonte de custeio. Existe também um benefício, e aí uma contradição do STF, pode dar margem a muita confusão. Existe um auxílio mensal vitalício que é pago aos campeões do mundo, de 1958, 1962 e 1970. Campeões do mundo de futebol. É um benefício muito específico, né? Concedido a uma espécie de atleta, um tipo de atleta que está em condição de vulnerabilidade social e que jogou nessas Copas do Mundo e foram vencedores. Diferentemente do que eles fizeram com relação aos ex-governadores, o Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Lewandowski, entendeu que para os campeões do mundo poderiam sim existir esses benefícios, mesmo sem observar a precedência da fonte de custeio. E aí o Supremo Tribunal Federal se enrolou todo na hora da argumentação. A argumentação que foi utilizada foi que isso seria uma benesse assistencial. A diferença de benesse para benefício, eu confesso que não sei.
O que há, de fato, é uma incongruência entre a decisão do benefício a ex-governadores e do benefício aos campeões do mundo. No meu entender, tem a mesma base, a mesma fundamentação, portanto, deveriam ter o mesmo tratamento. E o princípio, por fim, aqui, o princípio da solidariedade, que muitas vezes é citado como um dos princípios da Seguridade Social. Essa solidariedade, na verdade, está relacionada ao financiamento da Seguridade Social. Esse financiamento é feito por toda a sociedade. Daí que a precedência da fonte de custeio pode vir de toda a sociedade, não necessariamente daquela categoria que se beneficia diretamente do benefício. Então eu posso criar um benefício para os deficientes, para pessoa com deficiência, e retirar o custeio desse benefício de outro lugar, do lucro das empresas, do seguro-desemprego e por aí vai, certo? O importante é ter a precedência da fonte de custeio. É isso aí, pessoal, essa foi a aula de hoje. Tratamos aí da Seguridade Social, abordamos vários aspectos desse meio ambiente em que se insere a Previdência Social. Relembrando, eu vou deixar o cronograma das aulas aí embaixo na descrição. Tem um link também para quem quiser participar do nosso grupo no WhatsApp. É uma oportunidade de vocês tirarem dúvidas, conversarmos até sobre o que está acontecendo recentemente aí, as notícias que aparecem aí nos meios de imprensa. Então, vamos participar. Para não deixar de assistir nossos vídeos, é importante fazer a inscrição no canal. Você vai estar nos ajudando e vai também poder receber notificações de novos vídeos. Nós faremos 2 aulas dessas por semana. Então, para não perder a continuidade das aulas, essa é a primeira aula que nós estamos ofertando, que é a parte introdutória do direito previdenciário. Então, a partir de agora, vocês vão ter outros vídeos que farão referência ao que nós estudamos aqui. Então é importante que vocês acompanhem todos os vídeos até o final. Você que pretende aí fazer concurso, pretende advogar na área previdenciária, acompanhe então nossos vídeos, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.